Nossa aventura vai nos levar a acompanhar uma garota que consegue entrar no mundo dos sonhos e acaba descobrindo que é possível ver uma pessoa que ela perdeu há algum tempo atrás. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Silver e o Livro dos Sonhos chegou na plataforma da Amazon Prime e vai nos levar a acompanhar uma garotinha chamada Liv Silver. Ela de algum modo acaba descobrindo que tem o dom de entrar nos sonhos das outras pessoas, ter sonhos lúcidos, vamos assim dizer. Mas ela acaba só descobrindo isso quando ela conhece o jovem Henry. É o filho do seu padrasto e os dois começam a interagir, e ao mesmo tempo em que ela conhece Henry, ela também conhece esses amigos misteriosos do jovem, e ela descobre que tanto ela quanto Henry e seus amigos têm essa capacidade de viajar pelo mundo dos sonhos. Silver e o Livro dos Sonhos é baseado em um livro que tem quase o mesmo nome que o filme, que no livro se chama Silver e o Primeiro Livro dos Sonhos. Então quem já assistiu o filme vai entender do que eu estou se referindo. É interessante, gente, esse filme justamente porque ele tem muito uma pegada com um filme que é da Netflix, que também nós temos uma protagonista que acaba dormindo, entrando no mundo dos sonhos, e tecnicamente os sonhos que ela vive são quase que reais demais, se tornam em certos momentos, vamos dizer assim, sonhos bastante lúcidos. Porém, as duas histórias começam a se distinguir justamente com o andar de todo o desenvolvimento. Como eu disse, gente, a Liv, ela acaba conhecendo o Henry quando ela e a irmã vão morar com a mãe após perderem o pai. E ela acaba conhecendo esse jovem que, de algum modo, consegue andar, perambular por esse mundo dos sonhos e fazer o que bem entende, como se ele pudesse controlar o sonho. Então é interessante isso, gente, esse modo como a gente vai entrar novamente nesse mundo dos sonhos de um modo diferente, mostrando que cada pessoa tem sim um determinado sonho, que sempre sonha toda noite, porém cada uma também tem sua porta. Não significa que aquele local em que eles estejam você irá vivenciar todos os sonhos, mas sim passar por uma porta. E é parecido sim com aquela questão daquele outro filme que é da Netflix, que tem o Jason Momoa, que também liga um sonho ao outro tecnicamente com relação a uma porta. Uma das primeiras coisas que chamam muita atenção nesse filme, na minha opinião, gente, é a primeira cena. Na verdade, nós estamos com a Liv e ela tá embaixo do gelo. E ela está entrando em desespero justamente porque ela não consegue sair daí e então enxerga o seu pai afundando. Aquilo já nos entrega como se fosse uma cena bastante tensa, porque a princípio a personagem tenta ir atrás do pai para poder salvá-lo, porém não consegue e volta para cima tentando quebrar o gelo, mas não em nenhum momento consegue quebrar aquele gelo, entrando em desespero, até que, pum, você vê, ela acorda, tudo não passava de um pesadelo. E eu achei bastante interessante isso, gente, pelo modo de que como você meio que já começa o filme com uma tensão nesse sentido. Meu Deus, a protagonista tá morrendo afogada, o que será que é isso? O que tá acontecendo? Aí um outro ponto, na minha opinião, é a parte realmente desse mundo dos sonhos, porque é muito interessante, gente, porque você, como se você se tornasse a personagem. Eu não sei como que é no livro, eu não conheço o livro, eu nem sabia que era baseado no livro, só fui saber depois, porque você tá com a personagem assistindo lá o filme e de repente, do nada, você vê ela, olha, tem uma porta verde lá. Então é muito doido, porque é como se ela não saísse
naquela realidade. É como se ela continuasse nesse mundo real, vamos assim dizer, e ao mesmo tempo entrasse no mundo dos sonhos muito rápido. Um outro ponto é essa questão da porta, gente. Porque assim, como eu disse, ela tá lá, vamos dizer assim, ela vai conversando com a irmã, um exemplo, tá? E de repente ela olha, surge uma porta verde. Quando ela passa aquela porta, ela encontra um corredor de portas. E cada porta se determina, é direcionado para uma pessoa, para o mundo dos sonhos de uma pessoa. Então é interessante isso, porque é um corredor gigantesco e ela não entende o primeiro momento, e até quando ela passa por essa porta verde, vamos assim dizer, gente, é interessante porque quando ela sai, ela abre a porta de novo, não existe o local em que ela havia vindo, vamos dizer assim, o quarto que ela e a irmã estão juntas, apenas uma parede de água. Então eu acho que é uma coisa sensacional esse modo como eles trabalharam isso. Então quando ela passa essa porta, ela tem essa visão justamente de uma parede de água. A princípio nós não entendemos do que significa, porém quando ela vai entrando no local, ela vê uma outra porta que se parecia muito com a porta do quarto do Henry, e quando ela entra lá, ela enxerga que o Henry e alguns amigos, vamos assim dizer, estavam no meio de um cemitério. Gente, então é interessante porque cada detalhe que foi feito nesse filme dá muitas vezes a sensação de que, meu Deus, o personagem, o que ele vive, é real ou não? Simplesmente isso. Eu não sei como é no livro, gente, porque assim, eu não sei se eles trabalham do mesmo modo como é no filme. Essa questão de que nós estamos convivendo com o personagem, acompanhando o personagem, e de repente, quando ela se toca, ela vê que surge uma porta verde na frente dela. Com o andar da história, gente, a gente entende, sim, é um pequeno spoiler, que essa porta era voltado para o mundo dos sonhos dela. Ali, essa porta verde ligava aos outros mundos dos sonhos, vamos dizer assim, ao corredor do mundo dos sonhos, entende? Então, cada pessoa no mundo dos sonhos, esse corredor do mundo dos sonhos, tinha uma determinada porta. Então, era muito interessante isso, esse desenvolvimento. E daí, o que torna, vamos dizer assim, às vezes fácil da gente identificar é quando a gente descobre com a nossa personagem, a Liv, com a nossa protagonista, como identificar um sonho lúcido de um sonho real. Então, assim, é fabuloso. Eu acho que até muitas vezes essa história, esse livro, faz nos pensar o que nós vivemos é real ou não. Então ele dá a ideia, uma explicação muito boa, principalmente se você tem aqueles sonhos lúcidos, fica naquela dúvida, meu Deus, será que é real ou não? É o fato de que quando você olha para os seus dedos, para a sua mão e consegue enxergar os dedos e contá-los, significa que aquilo é real. Porém, se você olha para as suas mãos e não consegue contar os dedos, não consegue enxergar os dedos direito, significa que é um sonho, porém um sonho um tanto lúcido, porque você consegue vivenciar, controlar, fazer o que você meio que quiser na história. Então eu achei interessante essa ideia, porque daí a gente começa a captar com a própria protagonista, mas a gente só capta justamente quando ela capta. Eu acho que foi muito bem bolado isso no filme. Um outro ponto bastante bacana que eu gostei é a questão do desenvolvimento da história, porque diz no filme que precisam ter 4 cavaleiros e uma donzela para completar todo o ritual do mundo dos sonhos. E misteriosamente, a antiga donzela do grupo, que é a Annabelle, havia sumido. Então fica aquele mistério, o que aconteceu com a Annabelle? E de repente ela acaba simplesmente surgindo uma hora naquele corredor dos sonhos, e que faz, junto com a Liv, vou ser bem sincera, fazer com que as pessoas se perguntem, né, os telespectadores se perguntem qual realmente é o motivo de todo esse mistério por trás da história. O que aconteceu com a personagem da Annabelle? Não vou negar que em alguns momentos a história se tornava um tanto confusa, melhor, não assim, gigantescamente confusa, mas um tanto confusa e corrida demais. Por quê? Nós acompanhamos que cada um dos nossos personagens desse grupo tem um sonho, porém junto desse sonho vem um pesadelo. Então eu acho que o desenvolvimento que teve daquela questão da realização do sonho com a junção do pesadelo se torna um tanto corrida demais. Por quê?
Se eu não me engano, o filme Silver e o Livro dos Sonhos tem aproximadamente 93 minutos, né? Então dá quase 2 horas, né? Não é bem 2 horas, mas é quase 2 horas. Porém, algumas coisas ainda ficam corridas sim, principalmente com o desenvolvimento da questão dos pesadelos dos personagens. Ficou até a questão, acho que é do personagem, acho que é Arthur, o nome dele, meio que o mundo dele, você conhecer, não conhecer muito bem a história dele, mas antes que vocês me perguntem, antes que vocês, Nathalie, mas então significa que é um filme meio que perdido? Não, pelo que eu descobri, é uma trilogia. Então, esse é só o primeiro começo da história. O que significa que precisamos torcer para que esse filme atinja a meta, o objetivo, sei lá, a quantidade, eu não sei como que a Amazon avalia, para que seja feito o segundo. E eu espero que não demore muito, porque tecnicamente os personagens são meio que adultos, né? Já são bem adultos, quase bem velhos. E daí dá aquele tempo muito grande, vai dar aquela diferença gigantesca de idade, de aparência. Então eu espero que realmente não dê aquele tempo muito longo, que as pessoas gostem. Pelo que eu vi na internet, tem muita gente assistindo esse filme. E talvez seja um filme que as pessoas gostem, justamente por misturar aquela questão de fantasia com sonhos lúcidos e sonhos reais que algumas vezes as pessoas acabam vivenciando no seu dia a dia. E um outro ponto é a questão do final. Quem já assistiu esse filme, fica muito questionável o final. Gente, eu não vou contar o final, espero por favor que vocês não contem, porém se dá uma explicação justamente porque é uma continuação, existe uma continuação à história, mas se dá aquela história, o que ela acabou vivendo naquele momento é real ou não. Então assim, é uma ideia se você tá procurando um filme para assistir com a família nesse final de semana, com todo mundo junto, dá uma chance para Silver e um Livro dos Sonhos, porque é bem interessante, tem aquela açãozinha legal, aquela questão de fantasia, o que é real, o que não é, que vai te fazer às vezes pensar, nossa, já tive um sonho lúcido, parecia que eu tava controlando. Então dá uma chance porque é bem bacaninha o filme mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Silver e o Livro dos Sonhos, qual é a opinião de vocês? Ou se vocês conhecem o livro, qual que é a diferença entre filme e livro? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!